Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para refletirmos juntos o Salmo 37, 36, 37 da versão hebraica, 36 da versão grega latina. É o nosso 44º encontro. Vamos dividir esse salmo em dois salmos, em duas partes. Esse salmo, então, será dividido na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 20, e depois uma segunda parte, do versículo 21 ao versículo 40. Ele reflete a sorte dos bons e dos maus. Este salmo é uma adesão pessoal a Deus. Aqueles que confiam em Deus, que suplicam para que Ele sustente aqueles que nele confiam. É um salmo sapiencial, alfabético, e é do período teocrático, sacerdotal, do pós-exílio da Babilônia. Vamos dividir essa primeira parte em dois momentos. Primeira parte, que Deus o sustente nas tribulações, do versículo 1 ao versículo 9. E a segunda parte, protegendo-os contra as ciladas dos maus, versículo 10 ao versículo 20. Então, essa primeira parte nós teremos dois momentos. Vamos ouvir este salmo na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 20. Não se irrite por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos. Eles são como erva, secam depressa, murcham logo como a relva. Confie em Javé e pratique o bem. Habite na terra e viva tranquilo. Coloque em Javé o seu prazer, e ele dará o que o seu coração deseja. Entregue seu caminho a Javé. Nele confie e ele agirá. Ele manifestará a justiça de você como o amanhecer, e seu direito como o meio-dia. Descanse em Javé e nele espere. Não se irrite com os que triunfam, com o homem que usa de intrigas. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, você só faria o mal. Porque os maus vão ser excluídos, e os que esperam em Javé possuirão a terra. Mais um pouco e não haverá mais injusto. Você buscará o lugar deles e não existirá. Mas os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com paz abundante. O injusto faz intrigas contra o justo, e contra ele range os dentes. Mas o Senhor ri às custas do injusto, pois vê que o dia dele vem chegando. Os injustos desembainham a espada e retesam o arco, para matar o pobre e o indigente, para assassinar o homem reto. Mas a espada lhes atravessará o coração, e seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco do justo que a riqueza de muitos injustos. Porque os braços do injusto serão quebrados, enquanto o apoio dos justos é Javé. Javé conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre.
Não se envergonharão nos dias da seca, e nos dias da fome ficarão saciados. Sim, os injustos vão perecer. Os inimigos de Javé vão murchar como a beleza dos prados, vão desfazer-se como fumaça. Este é o nosso salmo, a parte do nosso salmo, a primeira parte do Salmo 37 e 36, que vamos refletir. Versículo 1. Não se irrite por causa dos maus, não tenha inveja dos injustos. Que teu coração não se inflame quando ver o sucesso dos maus. Não tenha inveja dos injustos. É imperativo. Não te intrigues com aquilo que os ímpios atingiram, conquistaram com meios não muito corretos, não muito éticos. Aqui está a exortação de não se deixar levar pelo escândalo do pecado dos outros e, assim, ficar abalado na própria fé. A conquista e a riqueza obtida de forma não ética não deve escandalizar o fiel, nem permitir que seja seduzido pelo sucesso dos maus. Versículo 2. Eles são como a erva, secam depressa, murcham logo como a relva. A vida e o sucesso dos maus são passageiros. O salmista usa uma analogia com o exemplo da frágil erva, que seca logo e murcha. O fim deles será a morte. Secarão como a erva. Versículo 3. Confie em Javé e pratique o bem, habite na terra e viva tranquilo. O fiel deve viver confiando em Javé. A base de sua vida, aliança, é sua fé em Javé. A fé leva a praticar o bem. A fé se traduz em vida e obra do bem. E assim o fiel deve habitar na terra e ficar tranquilo, pois sua segurança é Deus Javé. Aqui temos 4 verbos no imperativo, que é uma exortação. Confie, pratique, habite e viva. Centrados todo em Javé. Versículo 4. Coloque em Javé o seu prazer, e ele dará o que seu coração deseja. Mais outro imperativo. O salmista incentiva o fiel a colocar em Javé o seu prazer. Javé é o Deus daquele que crê. O fiel deve se alegrar, porque Javé é seu Deus. Javé Deus realiza os desejos como recompensa de acreditar nele. Javé é o Pai, que não nega seus benefícios àqueles que, como filho, confiam nele, dando o que desejam, isto é, dando ao coração do fiel aquilo que eles buscam. Versículo 5. Entregue seu caminho a Javé, nele confie e ele agirá. Mude de direção e dirija sua vida para Javé. Caminhe para Deus, entregando-lhe seu caminho. Tire de si a ansiedade, pois se seguir seu próprio caminho não terá sucesso, mas dirija, entregando o seu caminho ao próprio Deus Javé. Confiando, ele o verá, o olhará e saberá quem está no seu caminho. Nele confie e ele agirá. Confie em Javé e ele vai prover as suas necessidades. Versículo 6. Ele manifestará a justiça de você com o amanhecer e seu direito como o meio-dia.
crendo em Javé. Ele manifestará a justiça, trará a justiça como a luz. Javé trará ao homem justo e concederá a bênção a todo empenho, e o homem justo terá sucesso em tudo. Versículo 7. Descanse em Javé e nele espere. Não se irrite com os que triunfam, com o homem que usa de intrigas. Espere silenciosamente em Javé. Espere a salvação divina. A espera deve ser assistida com a confiança. Confie, espere. Aqui não cabe ansiedade. A ansiedade apressa situações e nós acabamos que somos atropelados pelos nossos desejos. Ser capaz de confiar, esperar o momento certo. Não se desgaste por causa dos seres humanos que prosperam, que agem por meio de complôs. Nós desgastamos demais com a maldade dos outros. Não se deixe ser uma barreira na sua vida esta atitude diante da maldade dos outros. Não. Continue seu caminho, continue seus objetivos, a sua opção fundamental, o seu destino final, isso é mais fundamental. Não se deixe ser vencido, por essas realidades que possam destruir a sua própria vida, e deixar o caminho do bem. Descanse em Javé e nele espere. Ele diz: não se desgaste por causa dos seres humanos que prosperam, que agem por meio de complôs. Nós desgastamos demais com a maldade dos outros. Versículo 8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, você só faria o mal. Outra vez, a sabedoria que coloca outros imperativos. Deixe a ira, não se irrite, abandone o furor. Pois agindo assim, faríamos mal a nós mesmos. Fazer a escolha do melhor e não nos prejudicar com atitudes destrutivas que nos fazem mal. Abandone a ira. Não permita que seu coração esteja cheio de ira por causa do sucesso dos maus. Abandone o furor. Tome distância da raiva, o furor. Você só faria o mal. Não se desgaste, nem invejes a pessoa desonesta, cujo caminho é só maldade. Não tragas o mal para dentro de si mesmo. Não se venda ao mal. Não se preste ao mal. Versículo 9. Porque os maus vão ser excluídos e os que esperam em Javé possuirão a terra. O destino final de cada um será diferente. Os maus serão excluídos. Os que esperam em Javé possuirão a terra. Só os que esperam em Javé e buscam refúgio nele é que habitarão a terra. Versículo 10. Mais um pouco e não haverá mais injusto. Você buscará o lugar deles e não existirá. O sucesso dos maus continuará por um período de tempo curto. Ao ver o lugar ocupado pelo injusto, o fiel não encontrará mais, não deixando nenhum sinal da presença do perverso. As pessoas ruins, melhor esquecê-las, porque elas serão esquecidas. Versículo 11. Mas os pobres vão possuir a terra e deleitar-se com a paz abundante. Manso, humilde, pobre, possuirão a terra. Os pobres possuirão a terra. O manso se opõe ao ímpio. O humilde ficará em seu lugar. O ímpio não existirá. E deleitar-se com a paz abundante. Aqui está o melhor da bênção de Javé referente à herança na terra da paz. Pobres de Javé, Deus é sua riqueza. Eles vivem plenamente e profundamente a aliança. Versículo 12. O injusto faz intrigas contra o justo.
e contra ele range os dentes. O injusto planeja o mal contra o justo. Range os dentes de alegria e desprezo quando acontecem coisas más aos justos. Quando os desígnios do mal contra o justo é bem-sucedido, eles ficam alegres. Versículo 13. Mas o Senhor, ri às custas do injusto, pois vê que o dia dele vem chegando. O salmista refere a Deus com termos humanos. Isso significa que o perverso não poderá prejudicar o justo, porque Deus o protege. Pois vê que o dia dele vem chegando. Javé vê o dia do ímpio, o dia da sua morte. Versículo 14. Os injustos desembainham a espada, retesam o arco, para matar o pobre e o indigente, para assassinar o homem reto. O objetivo é eliminar com força o fraco, o pobre, o indigente. Está preparado para atacar de forma mortal, usando instrumentos de morte, a espada, o arco. O objetivo é matar. A pessoa verdadeiramente pobre, vai ser eliminada por esse rico. O rico paga alguém para eliminar o pobre. Além disso, quer eliminar o homem reto, que caminha no caminho estreito, na vida da aliança, que vão cair na armadilha dos bandidos, isto é, dos maus, que armam essa arapuca para que os maus caiam nela. Versículo 15. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos se quebrarão. A intenção do mal não acontecerá. O feitiço vira contra o feiticeiro. O mal que intencionavam contra o justo cairá em suas cabeças. O arco teso vai quebrar e não atingirá o justo. Versículo 16. Vale mais o pouco do justo que a riqueza de muitos injustos. O pouco com bênção vale mais que o muito conseguido de forma desonesta pelos injustos. As posses dos ricos valem menos, pois o pouco com honestidade vale mais, muito mais, do que aquilo que foi adquirido de forma não ética. O justo se contenta com o que tem, não o rico ganancioso, que cada vez mais quer e nunca está satisfeito com o que possui. Versículo 17. Porque os braços do injusto serão quebrados, enquanto o apoio dos justos é Javé. O poder dos injustos passará, junto com sua riqueza, que se perderá. Mas o apoio dos justos é Deus Javé. Aqui uma comparação entre o justo e o injusto, e o sucesso de ambos. Javé sustenta o justo e lhes dá forças. Versículo 18. Javé conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Javé protege os inocentes e os olha, providenciando suas necessidades diárias. Javé conhece e protege. A herança dos justos será para sempre. Não precisará vender nenhuma parte da sua possessão, da sua herança. Javé conhece seus dias e o protege em dias difíceis. Versículo 19. Não se envergonharão nos dias da seca, e nos dias da fome ficarão saciados. Javé proverá seus fiéis justos, nos momentos difíceis, pois o fiel não ficará desapontado em sua fé. Javé conhece os dias do justo e o satisfará durante os dias de fome. E assim não precisará abandonar sua terra, sua herança. Versículo 20.
Sim, os injustos vão perecer, os inimigos de Javé vão murchar como a beleza dos prados, vão desfazer-se como a fumaça. O destino dos ímpios é a morte. Eles se comportaram como inimigos de Javé Deus. O esplendor dos pastos, analogia, isso aqui é uma comparação, né? Um dia desaparece. O rico é belo, com aparência boa, saudável, mas vai acabar toda a aparência. Vai definhar e morrer. Os inimigos de Javé Deus serão consumidos como se fossem consumidos na chama e virarão fumaça. Aqui nós temos o final da primeira parte. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.